Ok, então essa aqui é a minha configuração padrão. Não preciso fazer nada, o CIA já considera isso e já aplica na minha estrutura. Mas eu tenho também a possibilidade de trabalhar com a configuração de biblioteca. A configuração de biblioteca do CIA ela é realizada nas propriedades do elemento. Então, eu vou sair desse menu de aço só para não ter que ficar saindo da verificação, entrando nas propriedades, ficar variando aqui nessa aba o que eu quero ver. Então, aqui no menu principal, eu vejo diretamente as propriedades do elemento. E nas propriedades do elemento, você pode ver inicialmente como que o CIA está considerando o travamento dessa estrutura. Para isso, basta você clicar aqui, ó, entrada gráfica de extensão do sistema. Então você pode perceber como que o CIA está considerando esse travamento. Então ele considera aqui, por exemplo, travado e destravado. Então linha contínua é travado, linha tracejada é destravado, tá? Posso ver em relação ao redor do eixo Y e ao redor do eixo Z, como é que ele está fazendo a consideração. Para ver esses eixos, na verdade, esses são eixos locais da estrutura, mas você também pode perceber eles aqui pelas seções transversais. Então, eixo Y, eixo Z. E você pode ver esse travamento. Se for um elemento individual, como esse pilar, ele vai mostrar o travamento, né, em um sentido e no outro sentido. Se for um elemento, por exemplo, aqui, um elemento que está contínuo, mas eu tenho uma viga chegando nele, né? Aí você faz, aqui é a função de conexão do CIA. Você não precisa sair quebrando barra no CIA, pode jogar ela inteira e o CIA identifica essas intersecções para você. Então, nesse caso, eu tenho um elemento contínuo, mas tem um outro conectado a ele. O CIA também vai reconhecer esse travamento em um sentido e no outro. Então, lembrando, tracejado é destravado e contínuo é travado. E mesmo que você tenha um elemento que não seja contínuo, por exemplo, aqui nessa cobertura eu tenho vários segmentos, eu posso clicar no primeiro, clicar aqui, e vocês vão ver que ele vai visualizar toda a sequência de elementos. Na verdade, o CIA verifica se o elemento posterior é igual ao anterior, através de seção, eixos locais. Então, se isso tudo for igual, ele vai considerar que é um elemento que tem continuidade, e você pode perceber também como o CIA está fazendo o travamento aí para esse elemento. Bem, de qualquer maneira, toda vez que eu clico na entrada gráfica do sistema, o CIA automaticamente gera uma configuração de flambagem de biblioteca, que ele chama de BC. Você pode ver aqui, ó, flambagem de comprimentos relativos. Você tem a biblioteca, uma configuração chamada BC, que é uma configuração de biblioteca. E nessa configuração aqui, você pode clicar nos 3 pontos, pedir para editar. E aqui na edição, você já pode fazer algumas alterações em relação ao padrão. Então, você pode dizer que o KY e o KZ, você vai entrar como fator. Você vai definir o fator por CIA. Depois eu posso entrar em dados de flambagem e dizer qual é o fator. Então, aqui eu digo como eu quero e aqui eu digo os valores. Então, aqui é o fator. Você também, nessa tela aqui, você vê de forma esquemática os travamentos. Então, ao redor de y, travado, travado, ao redor de z, travado, travado, tá? E eu posso também alterar por essa tela aqui de entrada, tá? Então, vamos voltar aqui, eu vou botar fator e fator. Dados de flambagem, KY e KZ igual a 1. E a deslocabilidade, eu vou dizer, por exemplo, não quero que seja deslocável. Vou dar OK. Vou mandar fechar. E agora, esse elemento, ele possui essa configuração de flambagem de biblioteca chamada BC7. E eu posso aplicar essa configuração em todos os outros pilares que tenham a mesma quantidade de segmentos, tá? Segmentos aqui tem 2 segmentos, por exemplo, aqui eu tenho 4 segmentos. Então, essa configuração aqui eu posso aplicar em todo mundo que tenha um segmento apenas, né? E a configuração, por exemplo, desse daqui eu posso aplicar nesses outros pilares que tem 2 segmentos. Mas beleza, então esse cara já tem uma configuração diferenciada, quer dizer, eu sobrescrevi a configuração padrão. E se eu entrar agora na parte de aço, mandar verificar SBOTs para esse elemento,
a tabela agora segue exatamente o que eu pedi. Agora é não, e 1, tá? Então eu fiz eu sobrescrevi a informação do padrão. Mas, então, você pode configurar, até o momento eu mostrei que você pode aceitar a configuração padrão do CIA, você pode aplicar uma configuração através da biblioteca, que é feita pela propriedade, né? Mas eu também tenho a possibilidade de lançar a informação através desse item aqui, dados de flambagem do elemento. Então, eu posso dar um duplo clique aqui. Eu vou dizer como é que vai ser a entrada. Eu vou trabalhar só com KYKZ. Então, aqui eu posso dizer como é que vai ser a entrada. Um elemento específico, então aqui eu quero que um elemento tenha um comportamento que eu defina. Então, um elemento específico pode usar a configuração padrão, pode usar a biblioteca ou entrada do usuário. Então, se eu botar a entrada do usuário, clicando aqui, eu vou ver uma tela muito similar ao que eu vejo lá na parte de biblioteca. Eu posso dizer o K, Y, KZ vão ser calculados, então são fatores, né? Definido aqui o que eu quero como seja definido, aqui nesses 3 pontinhos eu entro com os valores. Vamos dizer que, só para ficar diferente do anterior, eu vou botar 2, KY e KZ. Vou dar OK, vou dar mais um OK, vou aplicar em um elemento. Então, nesse caso aqui, digamos que de forma hierárquica, a entrada do usuário, essa configuração aqui, é a mais alta. Se eu botar essa configuração aqui, aparecer essa flagzinha, essa bandeirinha no elemento, o CIA vai seguir a configuração que está nessa bandeirinha. Se eu clicar aqui nela, eu posso editar os valores pela propriedade. Então, agora esse elemento vai seguir o que eu especifiquei na bandeira. Estou entrando na esbeltez novamente. Então, mesmo que seja a configuração deslocável e deslocável, mas como eu disse que KYKZ é um fator que eu defino, ele vai usar os dois aqui que eu defini, tá? Então, resumidamente, você tem 3 possibilidades de trabalho. Você pode aceitar o padrão do CIA, você pode entrar com dados seus pela biblioteca, né? Ou, se você também quiser, você pode clicar nesse item aqui e aplicar um padrão para um elemento específico, ou se quiser também copiar esse padrão para todo mundo. Aí, no caso, não preciso nem usar a biblioteca. Eu posso clicar nessa bandeirinha, botão direito do mouse, copiar dado adicional e copiar para um outro elemento, por exemplo. Ok, então são essas 3 configurações de flambagem.